Bom dia, queridos ouvintes do Compostura Transparente. Hoje nós estaremos trazendo aqui o assunto de educação. Eu estou aqui com a Joyce Araújo. Estamos aqui. Ela vai falar sobre o homeschooling, né? Ela vai abranger esse assunto mais particular da educação. Já eu estaria aqui fazendo um ressalve. De começo, estaria falando sobre essa construção social que os esquerdistas eles adoram dizer, e essa é a base que funciona, entre aspas, assim como efeito em relação ao construtivismo, ao socioconstrutivismo e todas as pedagogias, por exemplo, de Paulo Freire, de Emília Ferreiro, propriamente dito assim, do Lev Vygotsky e de Jean Piaget, Libano, etc. Todo esse pessoal. Então, para início de conversa, já gostaria de deixar bem claro, por exemplo, assim, o que é, né, essa construção social que os esquerdistas adoram dizer. Em resumo das contas, ela vai contra todo assim, o processo de realidade que nós estamos inseridos. Ela vai exatamente contra a realidade, justamente para criar, de certa forma, uma irrealidade, e através dessa própria irrealidade, criar outras realidades para validar gaysismo, feminismo e por aí vai. Tanto que se nós formos ver hoje em dia na educação, todo o papel ideológico ele gira em torno dessa construção social, de que tudo é uma construção social, a realidade ela vem de meios construtivistas, né, que invalidam, propriamente dito, a nossa realidade. Então, o que é? O que ela realmente assim invalida? É essa objetividade. Ela invalida também o indivíduo, que criando assim, digamos assim, uma ilusão pedagógica, faz com que ele pense de que ele está vendo tal realidade, quando na verdade ele está criando uma realidade. Até, pode até ser assim um pouco complexo, só que se nós formos ver, o construtivismo, o socioconstrutivismo, defende um subjetivismo do conhecimento. E aí eu pergunto, se você defende o subjetivismo, uma relatividade do conhecimento, por que estudar? E é aí que está a questão. Eles entram exatamente nesse pressuposto, por quê? Porque aí você pode criar a sua realidade. Você pode criar ali a partir disso você pode criar é, a sua própria epistemologia. E através disso você pode validar questões que você, por exemplo assim, instintivamente sente. Aí no caso nós já podemos entrar no gaysismo, podemos entrar no feminismo, podemos entrar em todas essas agendas da esquerda que incentiva a partir desse próprio conceito. Por exemplo, porque eles invalidando a nossa realidade como um todo, colocando uma irrealidade, o que o aluno, o que o estudante, ele vai pensar? Poxa, então, por exemplo assim, o que ele vai pensar a partir desse conceito? Aquilo que a ideologia está colocando. Se a ideologia ela retira, por exemplo assim, o conceito real de família, o que ela pode colocar? O conceito real de família, que é o quê? O casamento gay, o casamento pedófilo, o casamento poligâmico, e por aí vai. Então, o problema na educação é exatamente esse. Essa construção social que foi colocada há 50 anos, né, que além de invalidar a realidade, invalida também a objetividade dos fatos. Essa falha da epistemologia ela se dá conta por causa que ela defende a ideia de uma construção da realidade por meios sociais, né? Isso, no caso, bastaria a experiência por nela mesma, né? E o que isso leva? Leva ao utilitarismo pedagógico, né? Porque se você for ver, a seleção de conteúdos e essa mistura com a reflexão crítica torna o processo enormemente complicado para o aluno, fazendo com que, a partir disso, a parte intelectual dele seja negligenciada. No caminho, isso também negligencia o real conceito de pedagogia, que é a arte, que é uma técnica. A educação, se nós formos ver, ela não é uma ciência, assim como querem Jean Piaget, Lev Vygotsky. Paulo Freire não seguiu esse preceito, porém, se nós formos ver, é praticamente igual. Né? Não tem praticamente assim
uma diferença substantiva entre a pedagogia de Emília Ferreiro, por exemplo. Né? É praticamente a mesma igual. Tanto que a ideologia também que segue é completamente comunista. Né? Tem um artigo aqui também, eu explico exatamente isso. Eu não vou explicar nesse vídeo porque senão vai ficar muito longo. Nós deixaremos aí na descrição tudo que vocês precisarem para estudar. Então é isso. E no caso, o que essa construção social ela se dá por realidade? É que se você negligencia, se você retira conceitos já existentes nela mesma, o que isso passaria a predominar? Os conceitos que o aluno pode criar. E aonde é que isso reflete na educação atual? Que esse é o ponto onde eu queria chegar. Veja bem, se você faz com que o aluno não tenha uma não entenda que a sociedade ela tem uma realidade, ela tem uma ordem, você coloca para o aluno que ele pode criar a sua própria realidade. Você cria no aluno uma espécie de cacuete mental. Você faz com que ele seja um mero voluntarista. Se isso não é um voluntarismo puro e simples, é o que então? Pois veja, se você pode negligenciar a realidade, você pode criar outra. E esse é o próprio construtivismo social. E é exatamente isso que é realmente pensado por esses intelectuais de merda, que é Jean Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, Libânio, que todos eles tentam inverter o conceito de pedagogia, colocando a culpa, por exemplo, assim, na família do aluno, no aluno, na escola. O problema nunca é o professor, né? Ou então, às vezes, eles tentam colocar somente o problema no professor, né? Invertendo o negócio, olha só, tornando assim uma dialética do inverso, ou seja, a dialética da dialética que supera a dialética. Isso parece muito Hegel, né? Que no caso foi muito aproveitado por Marx e tem toda essa questão do comunismo. Por exemplo, se nós formos analisar pela ideologia, o que a ideologia fala? A ideologia comunista, ela vem por todo esse preceito anticristão, todo esse preceito mais voluntarista, e é exatamente isso que prova essa tese, né? E o que isso gera na educação? Você fazendo com que o aluno tenha a sua própria realidade, ele vivendo nessa bolha mental, o que passa a predominar na conduta dele? A impulsividade. Porque você já negligencia você negligenciando, por exemplo, assim, você negligenciando a matemática, você negligenciando a literatura, as regras da gramática, o que passa a predominar? Então passa a predominar a impulsividade. Então você cria uma geração de jovens burros, impulsivos, violentos, tanto que você dar aula hoje em dia é um risco que você corre. As chances de você ser agredido, a chance de você ser até morto hoje em dia em uma sala de aula é muito grande. E você não pode falar alto com o aluno, você não pode gritar com ele, você não pode mandar ele para fora da escola, porque senão, por quê? Porque você está errado. Você mandar um aluno para fora da sala de aula, ou você exigir que ele escreva corretamente, é patriarcal, que coisa mais, né? Mas que coisa mais machista, que coisa mais retrógrada, né? Hoje em dia é assim. E é assim que estão sendo educadas as crianças hoje em dia. Então, o problema da educação não é o aluno, como assim dizem, como assim querem, por exemplo, assim, colocar Libânio e como assim querem colocar Paulo Freire. Libânio ele fala que o problema que a essência da educação é a escola. Na verdade, não. A essência da educação é o professor. E como que querem colocar, por exemplo, Paulo Freire, que o aluno é a principal questão da escola, quando na verdade não é, o professor que é a principal questão. Se você não coloca, se você não impõe para o professor uma regra que ele tenha que seguir, uma regra onde ele tenha que aprender sempre, você já está invalidando a própria epistemologia da educação. Então, o problema da educação é muito mais complexo e ela vem de 50 anos atrás. Vem quando os comunistas, né, eles tomaram conta da educação pública e através disso eles começaram então a tentar esses métodos. E o que aconteceu hoje é exatamente o reflexo. Você tem uma sociedade, né, digamos assim, impulsiva, que não age racionalmente, né? Isso até
enfim, que eles não agem racionalmente, agem somente por impulso, agem somente com raiva, e é essa consequência que nós estamos vivendo. Então, a consequência, o efeito e a causa, eles são inteiramente ligadas a essa construção social, a esse termo que vem de Jean Piaget, que vem de Paulo Freire. Então, o problema está na forma da educação. Então, em resumidas contas, o que nós podemos retirar disso? Já está na hora da educação ela voltar a ser o que era, a ter um pressuposto do pai, da própria família, e fazer com que o Estado não fique interferindo em assuntos onde ele não deve interferir, onde ele tenta imputar uma nova pedagogia, né, que não sabe se vai dar certo, e que não, no caso não está dando certo, né, e que, por vias complexas, acaba criando uma espécie de pasta mental na cabeça das pessoas. Essa é a realidade hoje em dia no Brasil. Bem, se a epistemologia é isso, vamos então finalizar, né? No caso, agora a Joyce vai falar, eu passo a palavra para ela. Eu vou falar um pouco sobre o homeschooling, ou ensino domiciliar, que seria uma ótima alternativa à escola, né? Principalmente hoje, que temos essa destruição, a escola dessa forma que está hoje. O homeschooling seria uma ótima alternativa a, a criança poder ter uma educação, um ensino. O homeschooling basicamente é quando o aluno estuda em casa, sendo educado por uma família ou por alguém que mora com ele. Funciona basicamente assim: ele tem um tutor que ensina matemática, português, tudo, e na maioria dos países é exigida uma avaliação anual dos alunos. A escola pode ter uma escola auxiliando os pais em questões mais complexas, né? E os pais podem seguir o currículo semelhante ao das escolas ou seguir um currículo mais livre, de acordo com o aluno, o desenvolvimento do aluno. E é uma das vantagens do homeschooling, porque ele acompanha o aluno individual e não como massa. Existe também outras vantagens do homeschooling. Você que quer educar seu filho e não simplesmente jogar na mão do Estado, você pode ganhar um controle maior sobre o seu filho e sobre o que ele aprende, com quem ele anda. Protege seus filhos contra desrespeito dos valores, seja religioso, cultural, principalmente hoje com essa questão de ideologia de gênero, homossexualismo, darwinismo, todos esses ismos. Esse tipo de ensino é uma ótima alternativa para proteger os filhos. Além da flexibilidade de horários e mobilidade geográfica, você não fica preso a uma escola e os horários podem ser flexíveis. No lado do contra, né? O governo, com suas garras em cima das criancinhas, não ficam muito felizes com esse tipo de ensino, pois é uma forma de livrar as crianças dessa robotização que o governo faz deles. E também os educadores criticam muito, principalmente esses paulo-freirianos e tudo mais, criticam muito a falta de socialização das crianças. As crianças ficariam dentro de uma bolha, nesse estilo. Mas é, um, é uma questão totalmente errada, é um mito falar isso. Nos Estados Unidos, que é um país que esse tipo de ensino é muito comum, foi feito estudos que comprovam que isso não tem nada a ver. Não existe só a escola para a criança socializar. Mas aí é que tá. No nosso país é muito difícil ver esse estilo de ensino. É, será que pode no Brasil? É obrigatório aos pais aqui fazer a matrícula dos filhos na educação básica a partir dos 4 anos. Mas, segundo o parecer do Conselho Nacional de Educação, dependeria da manifestação de um legislador que viesse abrir a possibilidade. O que aconteceu no caso, se eu não me engano, no Paraná, que foi aberto essa possibilidade aí para uns pais. Então, um entendimento no sentido de que não há expressa vedação, o caso não se encerrou, não é tão claro em relação à proibição ou deixar. E é isso que muitos pais lutam hoje em dia. Hoje em dia, muitos já estão se reunindo para
tentar buscar uma lei mais clara em relação a esse poder. Educar seus filhos em casa em paz. Muitos pensam, se espantam com esse tipo de educação, mas era muito comum, como eu estava falando com o Lucas, na Roma antiga, isso era os pais que educavam seus filhos. Na Europa, isso é muito comum, nos Estados Unidos, Canadá, entre outros países. E não é uma coisa se chocar, eu não estou sendo anti-escola, mas principalmente com a escola que nós temos hoje, com esse estilo de ensino, o homeschooling seria uma alternativa ótima para os pais que desejam educar realmente seus filhos e livrá-los das garras governamentais. Eu vou deixar aqui embaixo links para vocês sobre sites que falam mais especificamente sobre isso, para se informarem melhor, estudar mais profundo sobre essa questão. E acredito que seja isso. Obrigado a todos por assistirem e até a próxima.